Atos 16. Estaremos meditando entre 10 a 15 minutos. Você fica comigo até o final, porque Deus tem uma palavra para o teu coração na manhã desse dia. Continua conosco, porque Deus tem coisa maravilhosa para fazer ao teu respeito. Eu tenho certeza disso. Porque a Bíblia Sagrada é um livro inerrante. A Bíblia Sagrada é um livro que tem resposta. A Bíblia Sagrada é um livro que ensina, que exorta, que consola, que conforta. Então, é sobre a Bíblia que eu estou falando. Eu estou no livro de Atos, capítulo de número 16. E é nesse versículo e nesse capítulo que nós vamos extrair daqui algo importante para a minha vida e para a sua vida. Este momento, o primeiro tópico deste capítulo, ele é chamado de um tema sobre Timóteo acompanha Paulo e Silas. Então começa apresentando a cidade que Timóteo morava, cidade por nome de Derbe, e foi aonde que ele encontrou Timóteo. Timóteo era filho de uma judia e de um grego. O pai era grego e a mãe era judia. E então, os irmãos daquela região de Listra e Icônio, dava bom testemunho de Timóteo. Então, Paulo, querendo, levou Timóteo, circuncidou Timóteo, e Timóteo começou a seguir Paulo. Paulo e seus companheiros viajaram para uma região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Betínia, mas o Espírito de Deus os impediu. Paulo, obediente ao Espírito de Deus, então Paulo não foi a Betínia. O Espírito, está escrito que o Espírito de Jesus os impediu. Então, Paulo pensava em pregar a palavra. Mas agora, Jesus está dizendo, não é para você pregar agora, neste lugar. Então, Paulo, obediente, ele não prossegue a viagem. Ele respeita, dentro da sua sensibilidade, de ouvir a voz do Espírito de Jesus. Então, Paulo agora, para o que tinha de fazer, prepara o seu projeto, prepara os seus planos. E Paulo vai dormir, então. Então, contornaram a Mísia e desceram para Troade. E foi dormir Paulo durante a noite. E quando Paulo está dormindo, Paulo teve uma visão. Ele via um homem em pé e dizendo, passe a Macedônia e ajude-me. Quando alguém está indo fazer uma obra, que ela seja uma obra de caridade ou uma obra evangelística, precisa entender uma coisa. Nunca ultrapasse o que Deus quer para aquele momento. Porque se disser Deus não quer que leva o evangelho, é meio contraditório. Porque foi o próprio Deus que diz, ide e pregai. É o que Paulo estava fazendo. Mas existe caminhos, existe campos que é a necessidade atual. Então, quem conduzia o apóstolo era o Espírito Santo. E apóstolo, então, ele obedecia ao Espírito Santo, porque sabia que o Espírito Santo conduziria ele para o lugar que o agradava, que o agradaria. Então ele foi agora
para Macedônia, ele atravessa a Macedônia agora, como ele teve esta visão, ele entendeu que era para ele ir para ajudar conforme ele teve a visão. Depois que Paulo teve esta visão, preparamos imediatamente para partir para a Macedônia. O preparamos-nos. Entende que se o escritor estava com eles, se esse escritor foi Lucas, Lucas estava com ele, ou com eles, com Paulo e Silas e agora Timóteo, nesta caminhada. Então, imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o Evangelho. É interessante ressaltar essa mensagem. Interessante ressaltar essa mensagem. Paulo tinha um destino, Paulo tinha um itinerário para pregar a palavra, um rumo, uma rota. O Espírito de Jesus disse não. Impediu que Paulo fosse. Agora Paulo recebe uma visão. Um homem em pé, dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo, obediente, ele seguiu as diretrizes, a indicação, a palavra de Deus e foi para este lugar. Porque eles concluindo que Deus nos tinha chamado para ali pregar o Evangelho. Passando a Macedônia, partindo então de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neópolis. Dali partimos para Filipos, que já está do outro lado da Macedônia. Na Macedônia, que é colônia romana, a principal cidade daquele distrito, ali ficamos vários dias. O verso de número 13, eu estou meditando em Atos, capítulo de número 16. O verso de número 13 diz assim: no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Glória a Deus. Então, não há evangelização sem a oração. Não tem como, se você querer evangelizar alguma coisa, evangelizar alguém, se você não tem oração. Paulo teve visões. Paulo ouviu a voz do Espírito de Jesus. Paulo atravessa a Macedônia, chega agora na cidade de Filipos. Mas Paulo diz, não iremos fazer nada. Primeiro vamos procurar um lugar. Para quê? Para almoçar? Para jantar? Não. Um lugar para orar. E assim, Paulo procura um lugar para orar. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer ser bem-sucedido nos seus negócios? Tenha antes do negócio o seu período de oração. Você quer ser bem-sucedido na área que você domina, conduz, executa? Tenha um momento de oração. Você quer ser bem-sucedido na sua alimentação? Tenha um momento de oração que antecede. Você quer ser bem-sucedido no seu sono à noite, no seu repousar, no seu descansar? Tenha antes um momento de oração.
Você quer ter uma viagem abençoada, protegida por Deus, e que todo o aborrecimento caia por terra, que tudo aquilo que venha chatear você venha ser banido? Tenha o momento de oração na sua vida. Você quer arrumar um namorado ou uma namorada? Tenha um período de oração. Você quer ter um bom casamento? Você quer ser feliz no seu casamento? Tenha um período de oração. Você quer que a sua família, ela tenha paz, que a guerra cesse na sua família? Tenha um período de oração continuamente. Faça isto e verás que haverá uma diferença, aleluia, que vai ser notada na sua vida. Isso é o conselho do dia chamado hoje para o teu coração. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam, era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem que Paulo pregava. Tendo sido batizada, bem como os de sua família, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me considerem como uma crente no Senhor, venha ficar em minha casa, e nos convenceu. Observa que quando alguém tem uma intenção de ter um lugar de oração, Deus já está preparando o lugar de recepção, o lugar, o hotel, o lugar de hospedagem. Eles não estavam procurando lugar de hospedagem, eles estavam procurando lugar de oração. Mas procurando lugar de oração, Deus salva uma pessoa e apresenta um pouso para eles. Aprendendo com Atos, capítulo 16. Aprendendo com Atos, capítulo 16. Oração antes, pousada depois. Foi desta forma que aconteceu com os missionários Paulo, Silas e Timóteo. Eu quero orar por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, quero te louvar, meu Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Abençoa, meu Pai, cada um, Senhor, que for encontrado, Pai, esta mensagem, que seja a bênção do céu na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, eu quero abençoar o lar, a família, a vida conjugal, a vida das finanças, tudo seja para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém.